passei e a conclusão que eu fui, né, ao longo da minha experiência de vida, eu fui percebendo, né? Então, eu fiquei esse tempo lá nas fazendas, aí eu conheci um rapaz, né? Inclusive, esse rapaz tinha uma condição de vida muito difícil, né? Ele tinha sofrido um acidente, era cego de um olho, e ele estava sem emprego e me propôs a nós virmos para Goiânia. Então, eu já era professora, acabei largando tudo e vim para Goiânia. E quando eu cheguei em Goiânia, a gente tinha apenas um colchão para dormir no chão e uma situação bem difícil. E lá em Minas, eu estudei o ensino médio sozinha, supletivo com luz de lamparina. Eu estudava à noite com luz de lamparina. E quando eu cheguei em Goiânia, eu não tinha como trabalhar, porque as pessoas não me reconheciam como professora, então as portas não se abriram. Aí teve um concurso, e eu estudei muito, estudei que eu acordava em cima dos livros, porque todo mundo falava, você não vai passar, você não fez ensino médio, você fez supletivo, e eu disse, eu vou passar sim, porque eu preciso passar, senão eu vou ter que voltar. E eu acabei passando nesse concurso, e assim, bem desacreditado de todo mundo. E depois eu precisei fazer o curso superior, eu não tinha dinheiro para pagar a universidade particular. E eu tentei a Federal de Goiânia, né, mesmo sabendo que eu não tinha conhecimento de química, física, matemática, e você não poderia zerar. E aí eu estudei muito mesmo, esforcei muito e consegui passar na Federal de Goiás. Eu fui uma das únicas professoras que conseguiu passar, né? Então, assim, estudar para mim é algo muito importante. Eu sempre me dediquei muito, né? E foi assim, aí logo eu tive um filho, antes do... Meu filho já estava com 3 anos. Então, eu pegava 6 ônibus por dia, eu chegava na universidade, eu tinha muita vontade de comer, eu não tinha dinheiro para o lanche, porque eu tinha que reservar o dinheiro da passagem de ônibus. Então, assim, foram muitos obstáculos que eu fui enfrentando para conseguir romper com a situação, né? E eu lembro de uma vez que eu estava no local com as colegas da escola que eu trabalhava, e aí uma colega disse assim para mim, você me enganou. Aí eu disse, uai, por quê? Ela falou, porque eu não dava nada por você, porque você é uma pessoa muito simples. Eu falei, mas não precisa, a gente não precisa mostrar o que a gente é, a nossa capacidade para o outro, né? Então, assim, eu sempre tive essa filosofia de vida, de ser uma pessoa simples, né? Eu já fui muito desacreditada. Quando eu fui fazer a pós em psicopedagogia, a professora, ela me dava nota não boa. Aí eu questionei, ela falou, porque eu não acredito que é você que está escrevendo. Eu falei, então ponha um tema que eu escrevo para você, para eu provar que eu consigo escrever, né? Então as pessoas vão muito pela aparência daquilo que você veste, da marca que você carrega, né? Do carro que você tem. E não é isso que importa, né? O que importa é você, né? E todos nós temos uma grande capacidade. Aí eu passei depois mais em 2 concursos, né? No total eu passei em 3 concursos e terminei. Depois eu fiz o curso de psicologia. Estou fazendo uma pós em psicoterapia corporal. E assim, hoje eu, né, nessa trajetória toda, eu morei 17 anos de aluguel em Goiânia. Teve colega que já me deu cheque em branco fazer compra, porque eu não tinha nada para comer em casa. E hoje eu tenho um apartamento quitado, hoje eu tenho uma casa boa, com um quintal enorme, cheio de plantas. A minha casa tem energia solar, a minha casa tem uma cisterna. É praticamente autossustentável, né? Mas eu sempre pautei minha vida em leveza, né? Como a gente diz, o menos é mais. E acreditar no nosso potencial e que nós somos capazes de tudo, né? E eu digo por experiência, porque eu vivi, né, uma vida em que eu fui percorrendo um caminho que, assim, é lógico que, assim, minha família, com certeza, me deu uma base ali, né, no início, mas o resto, né, Então, assim, minha filha fez um intercâmbio nos Estados Unidos, eu cheguei lá a visitá-la, coisa que eu nunca imaginava que eu iria fazer,
né? Uma vez ela disse assim, eu não quero mais ficar em Goiânia, eu quero fazer o intercâmbio. Então, você vai fazer o intercâmbio, você vai, aonde você quer ir? Estados Unidos, você vai conseguir. Nem que eu tenho que mover o mundo e o fundo. E ela foi, né? Meus 2 filhos, o meu filho fez Universidade Federal, a minha filha está fazendo o UNB. Então, assim, tudo que eu estou contando é que, assim, a gente precisa acreditar na gente, que o potencial de cada um de nós, eu como professora, né, eu sou professora de crianças com necessidades especiais, né, trabalho com crianças autistas, eu atendo crianças autistas, criança com deficiência intelectual, e já tem muitas histórias de mães chegar e falar, meu filho não vai aprender porque o médico disse que ele não tem condições de aprender, que eu estou perdendo tempo. Muitas dessas crianças passaram vestibular até na federal. Então, assim, eu acredito muito no potencial de cada pessoa, né? E o minimalismo, ele traz essa questão. Eu não preciso de muito para viver em termos de coisas materiais, né? Em termos de acumular. Inclusive, eu indico esse livro aqui, do Alden, do Thoreau. Ele ficou 2 anos na floresta, vivendo por conta própria, para mostrar, provar a si mesmo, né? E aqui numa parte do livro ele fala assim, infeliz daquele que herda muita coisa, porque é muito pesado para carregar, né? Você já nasce predestinado a fazer, né? A continuar carregando o peso que o outro deixou para você, né? Muitas terras, muito dinheiro, muito isso, muito aquilo, né? Então, ele relata isso aqui de uma maneira bem interessante, né? Que nós vivemos num mundo que o ter está acima do ter, né? É lógico que é importante eu ter minha casa, é lógico que é importante ter minha casa. Eu tenho uma casa gostosa, eu tenho um quintal, eu tenho um galo, né? Eu torço pro galo. Meu marido ganhou um galo, e aí ele falou, vou fazer galopé. Eu falei, não, com o mascote do galo, você vai fazer galopé não, eu vou comprar uma galinha. Eu comprei uma galinha e ela bota ovo agora. Eu tenho ovo todo dia aqui em casa. Então, assim, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa muito de bem com a vida. Fui criada em um ambiente muito tóxico, né? Eu apanhava muito, pais separados, mãe alcoolista, né? Meu pai tinha muitas amantes e tal. E assim, a gente conversa, né? Eu e minhas irmãs, que a gente tinha muito motivo para ser revoltadas, né? Para ser de mal com a vida, né? Então, assim, as pessoas, elas me conhecem, falando, Nilda, parece que você não tem problema. Eu tenho, mas eu não carrego ele na mochila, não. Eu não vou ficar levando meus problemas na mochila, eu vou levar leveza, alegria, eu vou fazer um pouco do que eu posso para melhorar esse mundo que está aí, né? Então, assim, a gente tem que... É fácil? Não, não é fácil. Não é uma coisa, não é uma utopia, né? Mas a gente tem que procurar passar melhor os dias, né? As horas, passar melhor os momentos que nós estamos aqui no planeta Terra, né? Tentar ser mais leve mesmo, né? Porque realmente já está muito difícil. Eu estava lendo uma análise de uma psicóloga sobre aquele pessoal que foi para o submarino e morreu, né? Por que leva pessoas tão ricas a fazerem aventuras tão perigosas? E segundo o relato, porque é como se eles perdessem o sentido da vida, como se eles não se sentissem vivos. Está tudo tão perfeito, parece que está tudo tão assim, não tem mais nada para fazer. Então eu vou me aventurar. Eu vou fazer algo para mexer comigo. Então, assim, não é igual à nossa realidade, né? Que a gente tem que levantar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que cumprir coisas, né? E às vezes você acha, nossa, isso é tão pesado. Mas não é, isso é vida, né? Isso é estar vivo, estar resolvendo os problemas. É um problema familiar, é um problema no trabalho, é uma situação difícil. Cada vez que você vai rompendo com isso, né? Você está vivendo, você está pulsando. Porque se você... eu queria ser rico, milionário, e ficar numa cama, acordar e ir para uma massagem, e eu queria, né, não ter que trabalhar, eu não ter que... E aí? O que vai ser a vida?
né? Se não tiver nada para fazer, vai perder o sentido, não é? Então, é isso que eu acredito, que eu, por exemplo, o pessoal faz muita graça comigo, porque eu já tenho 32 anos de Prefeitura de Goiânia, estou com 54, e mais 5 anos de Minas, então eu já poderia estar aposentada. Eu já poderia fechar, né, e ficar em casa. Aí eu questiono, ficar em casa para quê? Se eu estou lá fazendo a diferença na vida dessas crianças, eu tenho uma bagagem tão boa, né? Eu ainda tenho potencial, eu ainda tenho o que ofertar para eles, né? Não é só uma questão de dinheiro. Eu poderia aposentar e já fazer outra coisa, né, como psicóloga, mas eu ainda me sinto realizada naquele trabalho que eu faço com as crianças, né, naquele ambiente que eu escolhi para mim. E eu sou muito, eu falo sortuda, realizada, feliz, porque eu realmente faço o que eu gosto. E isso é algo importantíssimo. Não faça algo para ganhar dinheiro, mas ganhe dinheiro naquilo que você gosta de fazer. Aí vai dar certo, aí a receita dá certo. Meus filhos sempre falavam, mãe, você acha que eu devo fazer qual curso? Eu falei, o curso quem escolhe é você. Eu escolhi ser professora. Porque o que acontece? Meu pai era dentista. E ele me colocou, assim, eu fui criada dentro do consultório, então eu sabia fazer vários procedimentos odontológicos. Até extração de dente eu já fiz, prótese, tratar de canal, e ele queria que eu fosse dentista. E eu tive a oportunidade de ser professora, então eu fui trabalhar na roça. E ele falava, eu não vou te apoiar nada no seu trabalho, porque eu sou contra. Então, na época, eu recebia meio salário mínimo. Ele falava, você está pagando para trabalhar, né? E tinha um povoado lá, que eu era muito nova, e eu amo dançar, eu sou uma pessoa muito animada, eu gostava muito de vir para a cidade, né? Porque lá era no meio do mato tudo. E aí, ele tinha carro. Eu vinha esses 18 quilômetros a pé no sábado, dançava a noite toda, chegava no domingo, eu falava, pai, o senhor vai me levar amanhã, lá segunda-feira, no Corre da Canoa? Ele falou, não, você se vira, porque eu não falei para você virar professora. Aí, ao invés de eu ir na segunda, eu ia no domingo, porque eu não poderia deixar minhas crianças sem aula. Eles vinham de vários locais, atravessavam o rio, passavam, né, muito tempo caminhando, e chegasse na escola, a professora não estivesse lá, né, eu acho assim, não poderia fazer isso com eles. Aí todo mundo me criticava, eu adolescente, né, mas você é boba, você tá, tal. Eu falei, não, eu sei que isso aí é o objetivo da minha vida. E eu sei que eu preciso cumprir, independente se eu estou ganhando ou não ganhando dinheiro com isso. Mas tanto que hoje repercutiu na minha vida. Hoje eu tenho um... Oi? Trabalho devolve. Jota fala que o trabalho devolve, né? Com certeza. E hoje eu tenho, olha, quem chegou em Goiânia sem nada, né, em termos nada, assim, eu não tinha local. Eu imaginava, assim, lá, né, quando eu estava morando de aluguel, eu imaginava assim, nossa, será que um dia eu vou ter uma casa para morar aqui em Goiânia? Será que algum dia eu vou conseguir? Porque teve um trauma muito grande, porque a gente morava num barracão, e aí o patrão do meu esposo cedeu um apartamento para a gente morar, pagando uma prestação, como um aluguel mesmo. E ele vendeu esse apartamento para uma senhora. E nós continuamos lá. Então, meus filhos nasceram nesse apartamento. Então, o meu filho já tinha uns 8, 9 anos, e minha filha, uns 4, 5. Então, o apartamento para eles era nosso, porque eles nasceram lá, né? E aí, o que acontece? Do nada, um dia, a dona chegou, sem aviso prévio, e falou assim, olha, eu preciso que você desocupe o apartamento, porque minha filha casou e vai mudar para cá em pouco tempo, coisa assim de um mês. Aí eu fiquei assim, tão estarrecida com a notícia, e meus meninos entraram em desespero, eles começaram a chorar como se tivesse tirado o chão deles, né? E que eles não acreditavam que, essa casa não é nossa, não, a gente vai ter que sair daqui e agora, né? Isso para mim foi muito impactante. E aí eu prometi, eu vou juntar dinheiro o máximo que eu puder e vou conseguir ter uma casa para morar. E ninguém vai nos tirar dessa casa mais. E aí foi, sabe? Eu mudei, né?
morei mais um tempo, mais 7 anos, e durante esse tempo eu juntei meu dinheiro. Eu juntei, aí um amigo do meu marido foi construir, eu já tinha 30 mil reais guardado. E a questão do dinheiro, gente, é algo assim que eu nunca tive problema na minha vida. Eu nunca tive dívida, eu sempre fui muito organizada com dinheiro. Isso não é ganhando muito, não. É ganhando razoável, né? Então, a gente tem que controlar, porque o dinheiro ele é uma energia, né? E ele tem que ser uma energia que move em prol, né, da gente, não nós que temos que gastar nossa energia, né? Por quê? Quando você vai comprar uma coisa, você tem que questionar quanto de vida eu estou dando para comprar isso, né? Quanto de vida eu estou pondo, né? Pode falar, André. Deixa eu te falar, nossa, essa história de vida é incrível, sabe? Você saiu do nada e é incrível isso. Eu acho que por isso que a gente teve essa conexão. Ontem eu estava assistindo uma palestra do Pablo Marçal e fiquei na dúvida seguinte: o minimalismo ele vai contra a prosperidade? Porque, por exemplo, imagina, né? Minimalismo eu concentrar nos sentimentos, né? Na utilidade das coisas. Mas eu fico imaginando o seguinte: se eu sou bilionário hoje, eu quero ter 10 carros, eu quero ter coisas assim. E a prosperidade vem com isso também. Qual que é o minimalismo versus prosperidade? Eu queria que você fizesse, contra, não é? Eu queria que você fizesse um paralelo. Não, André, não é ser contra. A questão é, isso te incomoda? Isso é um peso para você? Isso te deixa sobrecarregado? Entendeu? É porque, às vezes, as pessoas, elas assim, eu, por exemplo, eu tenho 2 casas hoje, não é um peso para mim, eu não vivo em função, às vezes, por quê? Às vezes a pessoa deixa de viver para ter. É aquela história, passa a vida adquirindo, aí quando eu estiver lá na frente, que eu ficar, eu vou aproveitar a vida. Não. Você pode ter, sim, a prosperidade. E o que você vai fazer com isso? Ter uma vida boa, proporcionar coisas boas para as pessoas, né? Se você tem esse privilégio, ótimo, né? Agora, o que não pode ser é você ficar naquela roda do ratinho, correndo, e não ter vida. Você viver, tipo, né, vamos dizer, um bilionário, ele acorda, ele não consegue sentar para tomar um café da manhã, ele passa o dia todo, né, nessa roda do ratinho, ele chega à noite, ele não consegue fazer um jantar com a família, um momento com a família, né, ele vai dormir, ele tem que tomar um remédio porque ele não consegue relaxar. Aí, o que o dinheiro está fazendo na vida dele, né? Então, assim, o ter pelo ter é que não é interessante. Agora, Entendi. Nossa, que lindo. Aí, como o minimalismo, ele diz mesmo, a questão de viver, a filosofia de vida, né? Você viver de maneira mais leve é você viver. Porque a maioria das pessoas acabam vivendo para ter e não usufrui daquilo ali. E quando vai usufruir, já não tem mais vida, porque viveu tudo para ter. Entendeu? Esgotou tudo para ter, né? Então, nesse percurso, você tem que viver, né? Eu acredito nisso, porque nós ficamos muito naquela questão, né? Que eu tenho que ter tudo. Tudo você pode ter, sim, e que bom se você conseguir, porque só que como uma água que você canaliza e vira uma hidrelétrica, e você produz um monte de coisas boas, né? O que você faz com isso? Você produz coisas boas, você faz um mundo melhor para você, para sua família, para as pessoas ao seu redor, né? Você é feliz com isso? Porque as questões são essas, né? Não é que o minimalismo prega você viver na pobreza, você viver mal, você viver, né, na precariedade, né? Eu, por exemplo, eu sou minimalista desde sempre. Por quê? Sou desapegada, eu sou uma pessoa desapegada. Na minha adolescência, por exemplo, eu tinha como filosofia de vida ser tipo hippie, andar pelo mundo.
né? Você conhecer lugares e conhecer pessoas. Então, o que que eu fazia? As minhas roupas eram tingidas. Eu mesma fazia, eu tingia com corante, né? Então, assim, as pessoas me achavam muito estranha. Às vezes, meu pai comprava, nós somos 4 irmãs e 3 irmãos, então tinha a época de comprar roupa. Às vezes, meu pai comprava roupa e a minha irmã usava minha roupa e meu sapato antes de mim. Ah, isso não importa? Não, pode usar. Para mim, isso é meu jeito de viver, né? Então, assim, eu não tenho essa coisa de, né? Mas só que as coisas vêm para mim de uma maneira tão natural. Eu falo, por exemplo, eu tinha perspectiva zero aqui em Goiânia. E aí uma porta se fecha, uma janela se abre. E eu sempre, assim, agradeço, porque sempre coisas boas aconteceram para mim. Eu não sei se eu estou sortuda ou se eu fiz alguma coisa para movimentar, mas a minha experiência de vida foi essa. E eu não vejo assim, que não é assim, existem pessoas infelizes sem nada, existem pessoas infelizes ricas, né? Depende é do que você quer para a sua vida, né? Como que você se realiza. Eu me realizo assim. Uma das coisas que me realiza é estudar. Eu amo, eu já fiz umas 6 pós-graduações, eu leio muito, minha vida eu compro muito livro, que já é né, uma coisa que eu gosto. Agora, o que você tem que pensar é isso. Eu estou feliz tendo tudo isso? Eu estou feliz com esse carro? Por exemplo, tem pessoas, vou dar um exemplo, compra um carro caríssimo e depois aquele se torna um peso para você pagar aquela prestação. Ah, mas eu tenho um carro, mas peraí, né? Será que é interessante ter esse carro, né? Tão caro e pagar por tantos dias de vida, por tanta, né? Então, assim, é a maneira que eu penso, né? Não sei se está certo ou errado. Maria, também tem uma coisa também que eu acho o seguinte, depois que você toma consciência de que tem uma parte lá do documentário que fala assim, olha, se fosse para suportar o tanto de consumo que tem hoje no mundo, teria que ter um planeta e meio. Então, você tem uma consciência. Por exemplo, eu moro numa cidade que é pequena, 70 mil habitantes, mas já estamos tendo problemas seríssimos com o trânsito. Eu fico imaginando o seguinte, olha, Ouro Preto, uma cidade histórica, 312 anos, que não suporta carro, não foi feita para ter carro, né? Foi feita para ter um transporte antigo, né? E está tendo problemas com o trânsito. O trânsito está demorando demais. Sinceramente, há 10 anos atrás não era um problema, mas agora já está se tornando um problema. Daqui a 10 anos, vai se tornar super caótico. Eu fico imaginando o seguinte, olha, eu sou bilionário hoje, eu tendo 10 carros. Eu fico imaginando, cara, que sentido ter 10 carros na minha vida? Esse é o meu ponto de vista. Aí eu fico imaginando, olha, por que eu não posso prosperar e, em vez de comprar 10 carros, ter um carro bacana, um carro que me atende, e com os outros 9 carros, eu posso criar ONGs, eu posso ajudar o próprio trânsito mesmo, sabe? O planeta, né? O planeta, sabe? Porque o planeta é o seguinte, a gente já chegou num nível de consumo que não dá mais. Você não consegue imaginar a humanidade consumindo o tanto que ela está consumindo hoje, daqui a pouco vai ter que ter 10 planetas. Então, essa consciência veio da gente, né? E o Sim, minimalismo, eu acredito que tipo assim, é menos mesmo, sabe? E a gente tentar carregar menos, porque a mochila que a gente precisa carregar para a vida, a gente tem que estar com uma mochila bem leve, para a gente, sabe, para as coisas não nos possuírem. Aquilo que a gente compra, aquilo que a gente tem, de algum modo, nos possui também, porque a gente precisa também dedicar tempo, energia para aquilo também. Não é só uma decoraçãozinha ficando um porão lá, né? Então, eu tive essa virada de chave no minimalismo, eu acredito muito no minimalismo. Eu já fui uma pessoa super consumista. Eu já comprei, assim, de livros, porque eu sou apaixonado por livros. Eu comprei R$ 1.700 em livros, que era muitos livros, né? E aí eu fui me desapegando de livros, fui desapegando de coisas. Hoje, meu guarda-roupa está bem menos. Por quê? Porque adoece. O material, aquilo que você falou, né? O ter pelo ter adoece. A nossa evolução aqui na Terra é para o ser. Tudo é para o ser. O ter tem que estar a serviço do ser, no meu ponto de vista, gente.
E o minimalismo dentro do Vida Leve, né, que a gente prega leveza, a gente prega o menos é mais, ajuda muito. Você tem que ser minimalista? Não. Mas eu acredito que toda a consciência voltada para a redução do consumo vai ajudar o planeta, de algum modo. Concordo, muito. E aí a gente puxar essa régua para a gente mesmo, para a gente analisar se a gente está sendo possuído pelas coisas, né? Ou se a gente está realmente entrando nessa... Porque a gente vive um mundo capitalista, né? Querendo ou não, as coisas estão sendo feitas hoje com data de vencimento. Você compra uma geladeira que a gente já sabe que ela vai durar X tempo. A gente compra um celular, a gente sabendo que vai durar X tempo. Já é programado. Por quê? É o capitalismo. Tudo bem, o capitalismo está aí, ninguém vai destruir o capitalismo. Não. Mas e a nossa vida? Será que a gente não tem um tipo de autonomia, controle, para que a gente viva bem, sabe? Para que a gente não adoeça. É isso que eu penso, sabe? De coração, sabe? E eu vejo isso na sua vida aí, né? Uma vida que está mais leve, confortável, que saiu de uma situação que era a probabilidade de vencer era muito pequena, né? O tanto que você está transbordando na vida dessas crianças com problema, enfim, sendo acolhidas por você, isso é maravilhoso, né? Não é, gente? Quem quiser fazer perguntas sobre o minimalismo, fica à vontade. Porque o minimalismo, o nome parece que é difícil, mas a ideia do minimalismo é você centrar naquilo que você consegue lidar, né? Você... E ter uma consciência de que você pode ter uma vida leve, confortável, você pode ser bilionário, você pode ser o Elon Musk, né? Você pode ser o cara mais rico do mundo, isso não quer dizer que você precisa ser uma pessoa, né, excessiva naquilo, sabe? Para transbordar. É isso que eu penso. Eu tenho como filósofo que eu admiro, que eu sigo, que eu leio, né, o Diógenes, né? Não sei se o pessoal já ouviu falar do Diógenes, né? O Diógenes era o filósofo que o Alexandre o Grande consultava. E o Diógenes, ele morava num barril, né? Ele tinha uma caneca que ele ia beber a água lá, né? Na fonte. E aí um dia o Diógenes, só que ele é um radical, né? O Diógenes, ele foi beber água com a caneca, esqueceu a caneca. Quando ele chegou na fonte, ele bebeu água com as mãos. E ele voltou, jogou a caneca fora, não precisa dessa caneca, né? E o Alexandre, ele tinha metade do mundo, né? Ele foi um dos maiores conquistadores, né? Então, assim, ele era muito, muito poderoso, né? Tanto que chamava Alexandre o Grande. E um dia ele chegou em frente ao Diógenes, lá no barril, e disse para ele: Diógenes, você pode me pedir o que você quiser. Um castelo, o que você quiser. É só você pedir que eu te dou. Ele disse assim: Alexandre, o que eu quero você não pode me dar. Aí ele falou: não, mas eu posso tudo, eu sou dono do mundo, eu tenho tudo. Ele falou: não, você não pode, você está me tirando. Aí eu falei: o que é? A luz do sol. Afaste um pouquinho do... Você está fazendo sombra sobre mim e eu quero a luz do sol. E a luz do sol você não pode me dar, né? Então, assim, essa história, ela me, né, remete muito a isso, né? Não é as coisas em si, né? Não é ter as coisas em si, né? É assim, se essas coisas estão fazendo bem para mim, né? Então, assim, porque senão se torna uma coisa assim, eu vou ter uma roupa, eu vou ter uma bolsa de 5.000 reais porque eu tenho que mostrar para o outro. Eu vou ter um carro que eu tenho que mostrar para o outro. Eu vou ter uma roupa porque eu tenho que mostrar para o outro. E não é por aí. Né? Então, assim, a indústria têxtil, por exemplo, é a maior poluidora do planeta. A indústria de roupa. Então, assim, existe tantos, né? Por exemplo, igual, até essa roupa que eu estou é de um bazar do meu trabalho. Você compra aqui, igual um vestido da Malve, R$ 5. Uma blusa, R$ 5. Isso aí não é coisa de pobreza, é uma coisa que está me servindo. E que quantas pessoas estão jogando fora, quantas pessoas estão... Porque, não está na moda. Né, já usei, está em perfeitas condições. Né? E assim vai com outras coisas. E a gente tem que pensar uma coisa, que nós nascemos aqui com um corpo, e vamos embora só com esse corpo, só com ele, mais nada, né?
Então, o que a gente tem que fazer nesse percurso que nós estamos aqui? Usufruir, sim, comer bem, dormir bem, né? Ter qualidade de vida, mas também, assim, não deixar que essas coisas tomem a nossa vida, pelo simples fato de eu ter por ter. Não. Eu, por exemplo, eu vejo que eu tenho muito potencial para adquirir, porque eu digo para vocês, eu nunca peguei um centavo da herança do meu pai. Está lá a herança todinha. Tem a roça, tem a casa, né? Inclusive, eu tenho 2 lotes meus lá. Quando eu casei, meu pai me deu um lote, esse lote está lá até hoje. Eu comprei um outro lote lá. E eu nunca pedi nada. Quando eu estava aqui, eu passei fome. Não vou falar que não, que eu passei mesmo. E meu pai lá em casa, era tanta gente, como ele era político, almoçava, jantava 20 pessoas, e ele disse, Nildinho, eu estou sonhando que você está passando fome. Eu disse, não, pai, está tudo bem. Porque eu decidi isso para a minha vida, de ficar. Eu decidi contra todo mundo, né? E a partir daquilo que eu decidi fazer, eu tinha que assumir responsabilidade. E eu assumi e rompi, né? Então, assim, eu tenho muita tranquilidade no que eu acredito, na minha maneira de viver, né, de ser. Eu levo minha marmita para o trabalho, porque eu gosto da minha comida, eu adoro fazer minha comidinha, porque eu não gosto de comida de restaurante, assim, né, todo dia. Então, eu compro numa horta orgânica aqui perto de casa, minhas verdurinhas, eu preparo. Então, assim, eu não vivo mal, de jeito nenhum, pelo contrário, eu vivo muito bem, né? Tenho tranquilidade para pagar minhas contas, né? Mantenho a minha filha lá em Brasília. Então, assim, o dinheiro é importante? É lógico que é importante, e muito, né? Sem ele, você não consegue fazer nada, né? Você não consegue nem viver, nem pagar uma conta, né? Só que, assim, você tem que usar o dinheiro como energia propulsora de vida, né? De qualidade de vida, né? Chega julho, eu tenho condições de ir lá em Minas, né? De ir aí em Minas, eu vou para a fazenda da minha irmã, lá em Carbonita, eu passo minhas férias lá, eu vou numa praia ali em Porto Seguro, tal. Então, assim, na minha maneira de pensar, a minha vida está muito boa, né? Tá, assim, eu trabalho, e não estou me sentindo uma pessoa que, assim, está sobrecarregada, né? E eu sei que eu tenho mais potencial para continuar, né? E vocês que são novos aí, vocês estão aí, ó, acreditar. Primeiro que você tem que acreditar em você, né? Se você falar, eu comecei a fazer o curso de psicologia, eu estava com quase 50 anos. Aí eu ouvi muitas pessoas falar, não, mas você já está aposentando, você já está velha. Eu falei, não tem isso. A idade, ela é só cronológica, né? O espírito, ele é livre. Eu posso fazer o que eu quiser em qualquer idade que eu tiver. Não é a questão, né? Porque agora eu tenho que aposentar e ficar em casa, parada, olhando para o tempo, né? Então, assim, o que eu deixo de mensagem para vocês é acreditem no potencial de vocês. É isso que eu trabalho muito com as minhas crianças. E todos nós somos uma potência, né? Só que existe, eu sempre faço essa analogia, nós somos como a água. Se eu posso ser uma enxurrada, então eu não canalizo nada, eu não viro nada. Na verdade, às vezes eu vou até destruir. Mas se eu canalizar essa água, eu vou virar uma hidrelétrica. E aí eu vou produzir, e vou iluminar muitos lugares, né? Nossa, que analogia que você usou aí, incrível, né? E quando você não tem, nossa, ser enxurrada, né? Você destrói tudo, né? Destrói até a si mesmo, né? Porque E a água é sinal de vida, né? água Ou é vida. seja, a água é vida. Quando você está buscando vida em outros planetas, a primeira coisa que você vê lá é se tem água. Então, a hidrelétrica gerando energia, nossa, dá para Ilumina, fazer várias coisas aqui. ilumina uma cidade, né? Ilumina uma metrópole, né? Então, assim, é isso que a gente tem que pensar, cada um, né? A diferença que você faz, né? Na vida do outro.
Tem uma historinha que eu trabalhava quando eu estava em sala, porque hoje eu faço atendimento, eu não estou em sala com as crianças, então a historinha infantil, ela tem um livrinho que chama assim, Fiz o que Pude. É um passarinho que a floresta estava pegando fogo. E aí todos os bichos grandes fugiram. E um passarinho pegava uma água no biquinho e jogava lá, né? E aí os animais maiores falaram, ô passarinho, você está com problema? Você não vai resolver nada com esse tantinho de água que você está carregando no seu biquinho para jogar na floresta. Aí o passarinho falou assim, pelo menos eu estou fazendo o que eu posso, né? A minha parte eu estou fazendo. Então, a nossa parte, a gente tem que tentar fazer o melhor. Por exemplo, igual você falou da poluição, eu não jogo, meu lixo é separado, são ações pequenas, né? Eu vou escovar o dente, eu fecho a torneira, eu evito, né, o gasto de coisas, né? É lógico que aí você pensa, nossa, mas a indústria têxtil, ela gasta trocentos milhões mais de água do que eu fechar a torneira, mas você está fazendo igual o passarinho, você está fazendo o que você pode, né? O que você pode, você está tentando ajudar. Então, o que eu posso fazer mais, como você colocou da questão planetária? Consumir menos, não é deixar de consumir, mas consumir menos de maneira, assim, mais pontual, daquilo que eu preciso mesmo, né? Eu tenho 4 bolsas, eu vou comprar outra bolsa para quê? Ah, porque eu tenho que ter uma bolsa diferente. Qual a função disso na minha vida, às vezes, né? Então, assim, isso vai para roupa, isso vai para sapato. Porque o que acontece? A indústria aí, ela vai estar o tempo todo fazendo lavagem cerebral para que você consuma. Porque se você parar de consumir, como é que vai fazer? Você já viu o celular, como é que é? Você fala assim, nossa, minha máquina estragou. Aí aparece aquele monte de propaganda de máquina para você comprar. Por quê? Você já tá tudo ali, ó. O minimalismo também prega uma coisa que é o suficiente, né? O suficiente para você, né? E aí o suficiente pode ser você ter uma casa de 4 quartos, enfim, o suficiente para você, né? É da sua vida, né? E eu acho que quando vem o excesso, isso traz uma sobrecarga, né? Porque você imagina, você tem vamos só para o visual, né? Você tem um guarda-roupa tem um guarda-roupa com 300 peças, só usa 10. Essas 290 fica ali parada, mofando, enfim, Energia parada. branqueando. Parada. Imagine, você tem, por exemplo, eu tenho um celular, né? Imagina que eu tenho condições de comprar 10 celulares. Eu só uso um, me atende perfeitamente. Os 9 fica. Imagina, o excesso. Esse excesso não é só uma questão de consumo, mas isso vai ter um espaço ali para ocupar, tem uma energia ali, tudo que é parado, né? A questão de energia. E você está ali sem fazer nada, que está estragando, poderia estar na mão de alguém que está usando, né? E tudo que nos... É o que você disse. Eu, por exemplo, eu tenho uma filosofia assim, ó. Tudo, eu sou chata quando eu vou comprar uma coisa. Tudo que eu vou comprar, eu olho e, para mim, assim, minhas coisas, elas não acabam. Porque eu prefiro pagar um pouquinho mais numa coisa que eu sei, que eu vi que é boa e tudo, do que ficar descartando toda hora né, um eletrodoméstico, uma coisa, por quê? Aí é mais dinheiro e é mais poluição. Então, assim, as pessoas, meus parentes falam, nossa, a tia Nilda, quando ela vai comprar, ela pesquisa o mundo e o fundo, ela olha tudo e tudo, e às vezes eu pago um pouco mais caro, por uma geladeira, por uma máquina de lavar, né? Mas aquilo meu dura, ó, por quê? Eu não gosto de descarte assim, né? Porque vai dinheiro, vai poluição, vai tudo. Então, assim, as coisas minhas, eu tenho um critério, eu não adquiro de qualquer jeito também, não. Eu sou bem, né, chata com essas coisas. Mas é isso, assim, eu acho que assim, a gente tem que ler muito, assim, não ler, procurar conhecer e procurar se conhecer, né? Não é algo de fora para dentro. É algo, se vocês estão aqui nessa aula, uma hora dessa, no sábado, com certeza vocês estão procurando, né? Vocês estão querendo algo que vá mover a vida de vocês de uma maneira diferente. Isso aí já é um ótimo sinal, né?
porque ninguém vai, né, vai acordar, vai assistir uma aula por nada, né? Ter um objetivo. Então, assim, quando a gente tem um objetivo na vida e a gente acredita, olha, é quase, assim, é praticamente 100% que aquilo ali vai dar certo. Eu digo por mim, porque tudo que eu acreditei, que eu confiei, mas é lógico que existe, né? Tem que ter ação, né? Não é só ficar no mundo das ideias. Você tem que agir. Você tem que fazer por onde. Se eu passei numa universidade federal, que eu fui desacreditada por todo mundo, porque eu vim no interiorzinho de Minas, lá a escola era precária e tudo, você conseguir passar numa universidade federal, né, numa capital, é porque eu acreditei que eu era capaz, eu fui para os livros, eu fui fazer ação. E assim tudo na vida, né? E nada cai do céu, né? Nada vem assim de graça, não. Tem uma passagem, né, que fala, né, que Deus diz, faça a sua parte e eu vou te ajudar. Não é só me dar, oh, meu Deus, eu quero, eu preciso, tal, e eu estou de braços cruzados. Não é só isso. Você tem que fazer, né? Por isso que é a hora e ação, né? A oração mesmo já diz no próprio nome, né? Você pede, mas você tem que agir. Se você não tiver ação, você vai ficar no mundo das ideias. Aí já não. A Luzia está querendo falar, né? Ela é psicóloga também. Ah, Que que legal. legal. Muito legal a tua aula, Maria. A gente tem alguns pontos aí de intersecção, porque eu também sou de Goiás, sou de Itumbiara. Legal. Também fui para Goiânia. Conheço, assim, muito do que você falou, tem muito em comum comigo. Também sou psicóloga pela PUC do Paraná. E também, quando saí de Itumbiara, escutei muito assim, tá louca? O que você vai fazer em Goiânia? E eu sou psicóloga pela PUC do Paraná. Então, é muito interessante. E aqui, André, você vê que a Maria, ela falou sobre minimalismo todo esse tempo e com exemplo da vida dela. Eu acho que isso é o mais rico. Você é uma prova de que o ser é muito mais importante que o ter, mas o seu ter é um ter, né, consciente. Então, isso é o que impacta na vida das pessoas. E aí eu levantei a mão para te perguntar se, além do livro Walden, que você indicou, eu já até acessei ele aqui na internet, se você tem mais alguma indicação de livro, né, sobre o minimalismo. Eu não assisti o documentário que o André indicou, mas queria me aprofundar mais na leitura de minimalismo, se você tem outra indicação. Olha, o Alden para mim, né, é uma referência, mas assim, eu leio muito autores, né, que trazem assim, por quê? Eu tenho uma visão também mais espiritualista, né, porque menos materialista, né, e aí eu vou ali, né, em vários autores. Eu sempre li Karl Marx, que é né, uma referência com relação ao Capital. Agora, do minimalismo, não existe muita bibliografia específica, assim, né? O tanto que o Alden não é um livro do minimalismo, né? Existem livros, são poucas, né, que tratam o assunto em si. O Alden é uma referência que eu usei, né, que me traz ideias do minimalismo, por quê? Pelo estilo de vida dele, né? E assim, eu na parte da psicologia, eu estudo o Reich. Não sei se você já, né? O Reich é um cara que foi subversivo diante, né, da vida. Então a história de vida dele também é uma referência para mim, né? Tanto que eu estou fazendo psicoterapia corporal, né? Então assim, eu não tenho livros assim, tem esses que já estão aí, né, na mídia, tem o documentário, que é muito bom, tem aqueles 2 rapazes lá que escreveram o livro sobre, né, também tem muito documentário deles na internet. Mas o minimalismo, para mim, né, ele veio antes do minimalismo escrito. Do comercial, né? Aí. Sim, isso. Porque o que acontece?
eu olhando coisas na internet, que eu sou muito curiosa, e aí eu vi a página no Facebook sobre o minimalismo. E aí eu falei, eu gostei dessa pegada aqui, ó, eu vou seguir esse pessoal, que eles estão pensando como eu penso, né? Aí um certo dia, de madrugada, eu fui relatar um pouco da minha história de vida lá, né? Do que eu acreditava. Isso aí deu umas 700 curtidas e tal. Falei, olha, o pessoal gostou, né? Porque isso aí é algo que é inerente à minha vida, né? Ao meu estilo de vida. Não é assim, eu não li, né, uma bibliografia que me direcionou a isso. Eu acho que eu nasci com esse estilo de vida mesmo, né? Porque é muito interessante você falar, nesse local que eu dava aula, tinha uma reminiscente de escravos, muito simples, uma vizinha. E aí eles raspava mandioca para fazer farinha. E eu dava aula só de manhã. Aí à tarde eu ia para lá, porque eu adorava ouvir as histórias dela. E eu sou contadora de história também, tá, gente? Eu adoro contar história. E sou formada em contação de história. E aí um dia eu sentando, eu falei com ela assim, olha, eu quero ajudar vocês a raspar a mandioca para fazer farinha. E eles sentados naquele chão batido. E aí ela falou, não, você não pode, você é professora, você é filha de Joaquim Cesário. Eu falei, opa, não, senhora. Nesse momento aqui eu sou igualzinho vocês, ó. Pode me dar uma faca aqui que eu quero sentar no chão aqui, conversar com vocês. Então, assim, é meu estilo de vida. E eu acho, sabe quem me ensinou a ser minimalista? A minha avó, que é a maior referência da minha vida. Eu ia para a casa dela era tão simples, tinha apenas um banco de madeira e um fogão a lenha. Não tinha uma mesa, não tinha nada. Ela acordava de manhã, e essas são as melhores memórias que eu tenho na minha vida. Ela acordava de manhã e ia lá no ninho, pegava um ovo, cozinhava e punha num coitezinho, que é um coquinho que corta no meio, fazia uma vasilha, punha no coité com farinha e me dava. Para mim não existe café da manhã melhor que esse. Eu nunca esqueci, né? E era essa simplicidade a vida da minha avó. E aquilo ali era o local que eu me sentia assim tão feliz, não precisava de ter nada. Tinha a minha avó com a afetividade dela, né? Tanto que eu até falei com o André, né? Meu artigo vai para um livro que vai ser lançado agora, e é cognição e afetividade, né? O afeto em tudo, até nas coisas que a gente tem, né? Se aquilo ali me traz algo prazeroso, né? Me dá um afago, faz bem para mim, então é legal. Mas se aquilo ali está pesado, está difícil de carregar, tá essa mochila que está me encurvando, aí não está legal para mim, né? Então, assim, o minimalismo para mim é isso, é uma vida mesmo que eu vivi, né? Tem um fato que lá era muito carente, então não tinha pão, não tinha nada. E um dia minha tia estava fazendo um pão e eu queria muito comer o pão na hora. E aí a minha tia, não pode não, senão a barriga incha, o pão vai estar quente. E eu querendo comer o pão e dormir. Colchãozinho de paina, né? Aquela casinha com o telhado, que você via até as estrelinhas às vezes, lá no buraquinho da telha, e luz de lamparina. E eu deitada, eu ouvi uma voz me chamando, Nildinha, Nildinha, aí eu acordei assustada, falei, que era, né? Aí era minha avó, com um pedacinho de pão, para eu não dormir com fome, para eu não dormir com vontade de comer o pão. Então é isso, é muito, muito simples. Muito, isso nunca eu esqueci, né? Não foi um presente que eu ganhei, não foi uma bicicleta, não foi um nada, foi um ato dela que me marcou, né? Então, assim, é muito leve, muito simples a gente ser feliz, né? Não é nas coisas mesmo, não. As coisas são. É gostoso ter conforto. Falar que não é gostoso deitar numa cama boa? Ué, né? É gostoso você fazer um passeio, você ir num restaurante, comer uma comida gostosa, né? E os pilares para mim primeiro, saúde, educação, né? Que é muito importante, eu sempre tive isso, saúde, alimentação e educação. Essas sempre foram as prioridades para criar meus filhos, né? Então, assim, eu valorizo muito isso. E as outras coisas vão vir depois, né?
conseguir agregar, né? E assim, eu vejo, por exemplo, eu tenho muitas colegas que estão muito endividadas, mas assim, elas têm um estilo de vida que eu fico pensando, eu não posso interferir, porque é o estilo delas, né? De alto consumo, é um consumo muito grande. Entra no shopping, tem que sair com sacola, parece que está predestinado. Eu entrei naquela porta ali, ó, naquela portinha ali né, do sonho, da ilha da fantasia, porque é uma ilha da fantasia, né, gente? Você vai para um lugar desse e entra na ilha da fantasia, só que é fantasia, né? E aí você sai com sacolas, e você sai assim, nosso ego tá lá nas alturas, né? Eu tô demais, olha o tanto de sacola que eu tô. E o importante é que aquele monte de sacola ali com marcas, né? Às vezes eu vou comprar alguma coisa no shopping, assim, tudo, né? Aí a moça vai pôr na sacola, fala, não precisa pôr nessa sacola. Às vezes eu tô com outra sacola, vai um pouco aqui dentro, porque eu fico às vezes até constrangida, porque eu não é, sabe, falar assim, nossa, né, tá pregando uma coisa, não é isso. Então, assim, às vezes, né, ô Luzia, você como psicólogo, você sabe, às vezes é uma carência afetiva mesmo, né, um preencher, né, um vazio ali, né, a compulsão é preencher um vazio, né, pode ser com comida, com coisas materiais, mas será que preenche? Será que esse vazio não vai aumentando cada vez mais, e o buraco vai aumentando cada vez mais, né? É isso. Com certeza. Bela reflexão. Ótima reflexão até. Gratidão. Maria, gratidão por tudo, tá? Gratidão pela aula, por contar a sua história, né? Me inspirar tanto, assim. Foi um bate-papo mesmo, né? Uma conversa. Eu agradeço a oportunidade, tá? Muito bom. Eu gosto muito de poder estar espalhando coisas boas por aí, né? Espero que vocês, né, tenham gostado. E é isso aí. Vamos tirar uma fotinha, gente? Só para finalizar a aula aqui e colocar no Instagram, né? A James, cadê a James? Cadê a Solange? Tarsila? Karina, não sei se vai poder. Oi. Obrigado, tá? Obrigado mesmo por transbordar, por contar a sua história. E que Deus te abençoe e continue. Você continue com a sua proposta de ajudar pessoas, crianças, enfim. Muito bom, tá? Muito bom. Obrigada. Gratidão, gente. Tenha um bom dia, um bom final de semana. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Até mais. Tchau.